Olá a todos, sejam bem-vindos. É com muita alegria que estamos aqui reunidos para a realização da segunda Conferência Municipal de Educação de Itanhaém, organizada por meio do Fórum Municipal de Educação em parceria com a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. No ano de 2023, o Fórum Municipal de Educação, de posse dos indicadores do monitoramento do Plano Municipal de Educação, entendeu que seria o momento de discutir e avaliar o plano municipal do nosso município, enfatizando as conquistas e também as necessidades de readequação das metas do documento, a atual Lei 4.027, de 2 de julho de 2015. O Plano Municipal de Educação foi organizado em cumprimento à Lei Federal 13.005, de 2014, e teve uma escuta bastante importante para a elaboração do Plano Municipal. Foram feitas consultas públicas sobre educação, que resultou numa conferência e no documento. Inclusive, uma das metas do Plano Municipal de Educação do município foi instituir o Fórum Municipal de Educação, o que ocorreu por meio do Decreto 4.136, de 16 de julho de 2021. Em 2022, o Fórum Municipal de Educação realizou a primeira Conferência Municipal de Educação com a temática do currículo, colocando as habilidades que traduzissem um pouquinho da localidade do nosso município. Já no ano de 2023, o Fórum trouxe um outro desafio: readequar as metas do Plano Municipal de Educação de Itanhaém. Atualmente, o nosso documento é composto por 16 capítulos e 237 metas. Após constante amadurecimento e avaliação pela equipe de monitoramento, entendemos o quanto importante é ter um documento que retrate quais as necessidades da educação e quais os avanços necessários e o que é preciso modificar no cenário para o cumprimento das metas. É nisso que apostamos. Dessa forma, planejamos a segunda Conferência Municipal de Educação com a temática Inclusão, Igualdade e Equidade, o território itanhaense e seus desafios. Convido a todos para a participação em prol da avaliação do PME e da readequação das metas. É claro que iremos retomar o documento com os estudos e discussões que serão permeados pelo novo PNE, assim que for divulgado. Iniciaremos essa conferência com as palestrantes Alícia Freixo Rodrigues e Lilian Rodrigues de Oliveira Rosa. Vou apresentá-las. A professora Alícia Freixo, sejam bem-vindas, professoras. A professora Alícia Freixo é especialista em administração escolar e supervisão escolar, pós-graduada em gerenciamento municipal e em gestão educacional pela FAAP, graduada em História, faz mestrado profissional em formação de gestores educacionais pela Unicid, foi diretora de escola pública estadual, delegada de ensino da Secretaria do Estado de São Paulo, dirigente municipal do Departamento de Educação do município e foi vereadora da Câmara Municipal de Itanhaém. Atuou como docente no curso de pós-graduação para gestores da Unifran. Palestrantes na área de educação e gestão escolar. Consultora e assessora em gestão municipal e da educação em diversos municípios brasileiros. Integrou a equipe de coordenação para a elaboração do planejamento estratégico de municípios e iniciativas de colaboração intermunicipal, pelo programa Melhoria da Educação do Itaú Social. Autora e coautora de obras na área de gestão municipal e da educação. Seja bem-vinda, professora Alícia. Obrigada por aceitar o nosso convite. E agora apresentarei a professora Lilian. Professora doutora Lilian Rodrigues de Oliveira Rosa. É pós-graduada em Administração das Organizações, Gestão e Políticas Públicas pela FEA-USP, com pesquisa em Planejamento Estratégico para o Setor Público. Mestre em História Política pela Unesp, com pesquisa na área de partidos políticos. Doutora em História Política pela Unesp, com pesquisa em Política Externa no Arquivo Secreto do Vaticano, onde possui carteira de pesquisadora permanente. É licenciada em História e em Geografia. É consultora em Políticas Públicas da Educação, Cultura e Direitos Humanos, com atividades desenvolvidas para órgãos nacionais e internacionais, SASE, MEC,
Unesco, nas áreas de economia criativa e a cadeia do livro. Planejamento estratégico de gestão educacional, federalismo e educação, direitos humanos e também segurança pública. Foi diretora do Patrimônio Cultural do município de Ribeirão Preto, junto à Secretaria Municipal de Cultura. Docente da educação básica por 12 anos e na educação superior por 23 anos. Coordenadora pedagógica e gestora educacional em 2023, desde 2003 até 2021. Professora convidada do mestrado em Políticas Públicas pela Unesp de Franca. Presidente da Academia Ribeirão Pretana da Educação e do Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais. Organizadora, autora e coautora de vários livros e artigos nas áreas de políticas públicas de educação, cultura, memória e identidades. Então, agradeço a presença também da professora Lília. Gostaria também já de antemão, já deixar os meus agradecimentos para a secretária municipal de educação, a senhora Márcia Galdino, para os integrantes do Fórum Municipal de Educação, que tem trabalhado com afinco nessa segunda Conferência Municipal de Educação, para a equipe técnica da secretaria, que também não mede esforços para que as ações aconteçam e para que essa conferência também possa acontecer, e a vocês, professores, gestores e comunidade escolar, por estarem aqui presentes na abertura dessa segunda Conferência Municipal de Educação de Itanhaém. Então, eu passo a palavra às professoras Alícia e a professora Lília. Cecília, eu quero me dirigir a todos os educadores do município de Itanhaém, agradecer o convite a você, a professora Márcia Galdino. Para nós é muito bom estar aqui hoje conversando com todos os educadores. Nós temos trabalhado bastante nas políticas públicas de educação, e o Plano Nacional de Educação é um documento norteador dessa política pública. A gente conseguiu acompanhar também o trabalho de vocês, inclusive não toda a elaboração do plano, mas todo o material que vocês têm do Plano Municipal de Educação, muito bem construído, e agora da consulta pública que vocês fizeram. Então, isso é muito importante para o município de Itanhaém. Todos os municípios brasileiros agora têm um plano municipal de educação. A gente tem que lembrar que a política pública de educação no Brasil, ela teve poucos momentos de planejamento. Na verdade, a gente teve um plano inicial lá na Nova República, no Manifesto dos Pioneiros, mas nós tivemos poucas oportunidades de ter um Ministério da Educação a nível de país, trabalhando a política pública da educação, que tem que ser de qualidade. Por isso, é importante que os municípios se organizem. A gente está num novo ciclo, está chegando ao final desse plano que foi aprovado em 2014, alguns municípios aprovaram em 2015, mas que cumpre, né, o que a Lei Federal 13.005 diz, que cada município brasileiro tem que ter um plano para estruturar a sua política municipal dentro do seu contexto, e com esse planejamento caminhar, né, nos níveis educacionais, tanto na educação infantil, como no ensino fundamental, como no ensino médio, embora o município não tome conta, né, não seja o responsável pelo ensino médio, mas o ensino médio é dos alunos que moram no município, então há que ter uma relação com o Estado, e para avançar, para poder ser cada vez melhor, e também até do ensino superior. Então, o que eu queria deixar claro para todos os educadores é que quando a gente lê os planos municipais de educação, a gente começa a entender como é que aquele município está caminhando na sua estrutura educacional. E o primeiro plano de educação, lá de 2001, ele era um plano muito extenso, né? E tinha muitas metas e muitas estratégias, e muitos municípios, e não havia um órgão dentro do Ministério da Educação que fizesse essa coordenação. Então, o que aconteceu é que muitos municípios sozinhos até não conseguiram
trabalhar todas essas metas e essas estratégias. Agora, em 2014, mais próximo, né, o segundo Plano Nacional de Educação, ele traz 20 metas. E essas metas, elas estão realmente agrupadas, né, para organizar o sistema educacional brasileiro. Embora a gente não tenha ainda um sistema totalmente organizado e articulado, onde a União, o Estado e o município dividem as suas atribuições, e por isso a CONAE desse ano ainda vai voltar a discutir o Sistema Nacional de Educação, a gente viu que esse plano foca bastante na redução das desigualdades. Então, nós temos várias metas, a gente vai ver aqui durante a nossa conversa que nós temos algumas metas que estão focadas na desigualdade populacional, na desigualdade da escolaridade, e que a gente tem que trabalhar muito dentro das nossas escolas, e os nossos professores têm que estudar bastante, porque as questões de equidade, a diferença étnico-racial, a diferença socioeconômica, no nosso país a desigualdade é muito grande, e há necessidade de os educadores terem essa consciência hoje e trabalharem nesse sentido de que melhore, né? Que daqui há alguns anos a gente não tenha mais essa desigualdade na sociedade. Então, isso começa na escola. O plano tem metas também que trabalha a questão Se quiser ir, pode ir, Lília, para o outro, porque aí eu vou caminhando. Que, além de superar as desigualdades, então, ó, aqui do lado, a gente fez sempre a referência no slide, e depois esse material vai estar nas escolas, a Cecília vai disponibilizar para vocês. Então, nós temos as metas da superação da desigualdade, a 1 e a 5, a 9, a 11, a 12 e a 14, mas, em síntese, trabalha a erradicação do analfabetismo, a universalização, o acesso à escola. Isso é muito importante, porque a gente sabe que os nossos alunos, às vezes, têm acesso, mas não têm permanência. Então, é necessário que a escola e os professores tenham esse entendimento de que não existe modelo educacional que não tenha uma frequência e que o aluno não esteja na escola. Por isso, os municípios criam, muitas vezes, como vocês criaram aqui em Itaém, o Busca Ativa, muito bem feito, para que os alunos que faltam, né, voltem para, ou que evadiram, que voltem para a escola. A gente também tem, nessas metas das 6, 7, 10 e 13, tem a promoção da igualdade, da qualidade da educação. Então, como é que nós vamos fazer um trabalho pedagógico bem feito dentro das nossas escolas? Como é que a secretaria tem um mapa formativo? Como é que os HTPCs da escola estão compostos? E no próximo ano, quando a gente for discutir o próximo plano para 2024, quando saírem as diretrizes, a gente tem que olhar bastante para isso e, na medida do possível, ir formando, né? A educação, ela é colaborativa, a secretaria faz o papel de articulação, mas a escola faz o papel de chegar na sala de aula. Então, as metas e essas diretrizes, as 20 metas do Plano Nacional e as diretrizes do Plano Nacional, elas estão calcadas para a qualidade de ensino. Pode passar mais um, Lilian? Além dessa erradicação, né, do analfabetismo, a gente sabe que é difícil, né? As diretrizes estão colocadas, as metas também. Às vezes é difícil para o trabalho na Secretaria da Educação e com os professores da gente alcançar todas essas metas, mas a gente tem que se organizar. Eu vejo muita gente dizendo assim, mas o nosso EJA não tem aluno, mas a gente ainda tem um grande número de analfabetos no nosso município. Então, é preciso olhar os dados, fazer diagnóstico e implementar ações para que cada vez mais a gente não tenha, né, os cursos e os níveis de ensino vão dando conta de caminhar para que um dia a gente não tenha mais gente analfabeta dentro do nosso município.
Também a outra diretriz promove os direitos humanos e a gestão democrática. É importante, a gente trabalhou isso um pouco aqui, tivemos a oportunidade de trabalhar aqui em Itaém com os diretores, e no projeto político-pedagógico, essas duas coisas estão postas e precisam também ser ampliadas e chegarem na sala de aula. E uma outra questão que eu acho que é muito importante, da diretriz do plano nacional, e que vocês também colocaram no plano de vocês, no plano municipal, é a valorização dos profissionais da educação. A gente sabe que essa valorização ela tem que ser pelo estudo, pelo compromisso que o professor tem dentro da sala de aula, mas também tem que ser de quem faz a gestão da educação, pelo salário, pelo plano de carreira, que deve estar sempre atualizado. Agora está chegando aí, né, a educação integral, em tempo integral. É preciso criar uma carreira para esse professor que vai assumir, esse profissional que vai assumir as 40 horas dentro de uma escola, pode ser da educação infantil ou do ensino fundamental, mas ele vai trabalhar um período maior, vai atender os alunos que têm mais necessidade, e as dificuldades de aprendizagem vão ser tratadas de um outro modo. Isso é uma ampliação da política, está se construindo uma política com uma meta, então é necessário olhar também para essa questão do plano de carreira. Eu sei que Itanhaém tem um bom plano de carreira, e há muitos anos que o magistério aqui já tem essa lei, mas é preciso, às vezes, passar por uma renovação, né? E não é só a questão do salário, mas é também a questão do mérito, da progressão acadêmica, dos títulos. O professor não pode, nós como professores não podemos ficar só no curso da pedagogia. Nós temos a educação, é uma política pública dinâmica de um contexto muito grande, e a gente está no século XXI. Pode ir para o outro, Lília, por favor. Por fim, né, atrás lá o Plano Nacional, e o de vocês também tem, traz o financiamento da educação. Aqui no financiamento, eu queria colocar duas coisas que eu acho muito importante. O Brasil é um país que gasta pouco na educação ainda do PIB, né? E tem essa crítica, de modo geral, que os estudiosos fazem em relação ao produto interno bruto, que deveria gastar mais na educação. Mas também é uma crítica muito grande em relação a que a gente gasta mal esse dinheiro. Então, é preciso que os conselhos, o Conselho CACS-Fundeb, o Conselho Municipal de Educação, o Conselho de Alimentação Escolar sejam ativos, sejam democráticos e acompanhem, né, todo o planejamento da política educacional, e acompanhem também os gastos dessa política educacional, né? A gente tem que saber nas ações, quando há planejamento verdadeiro, as secretarias conseguem planejar junto com as escolas, conseguem atender às suas demandas. Claro que não é tudo de uma vez, porque o dinheiro não é infinito, mas aos poucos, né, esse planejamento vai fazendo com que melhore a infraestrutura, melhore o salário dos professores e dos profissionais da educação, e assim a gente tenha outros programas dentro das escolas que consiga cada vez mais melhorar a qualidade da educação. Penso que essas diretrizes estão bem espelhadas no Plano Municipal de Itanhaém. Vocês conseguiram, no texto, ter uma boa apresentação. Então, eu penso que os professores, todos os professores, da educação infantil até o final do ensino fundamental, têm que discutir o plano municipal, têm que ajudar na construção de metas e de estratégias que falem, inclusive, com os projetos políticos pedagógicos da escola. Claro que há diretrizes que são mais administrativas, da parte administrativa da educação, há diretrizes que são mais para o financiamento, mas há muitas diretrizes pedagógicas
E hoje o que a gente tem que pensar, não só pela questão dos indicadores de boa aprendizagem, do IDEB, do SARESP, vocês têm um indicador aqui que é municipal, mas, na verdade, a gente tem que trabalhar para que todas as nossas crianças aprendam e a gente não deixe ninguém para trás. Lilian? E aí, dando continuidade, é, eu vou pegar o gancho da professora Alicia, que falou de indicadores, para justamente pensar um pouco a importância do planejamento na educação pública brasileira. O Plano Nacional de Educação é o principal documento planejador, tanto do que se estabeleceu enquanto marco situacional da educação brasileira lá em 2014, né? Foi estabelecido lá uma linha de base de como estava a educação brasileira naquele momento, com metas que projetavam como se desejaria estar daí a 10 anos, e a partir desta projeção, dessas 20 metas, que são uma projeção para a melhoria da qualidade da educação brasileira, desdobraram-se estratégias de atuação do governo federal que deveriam, né, e aconteceram, foram desdobradas em maior ou em menor grau para os governos estaduais e os governos municipais, que tiveram por competência jurídica que criar o que a gente chama de planos subnacionais. O que são os planos subnacionais? São aqueles planos que espelham as metas do Plano Nacional de Educação e desdobram essas metas. No caso do Plano Subnacional Estadual, para as redes, para o Estado, para as unidades da federação, e no caso do município, para o município, para os mais de 5 mil municípios que também são entes federados no Brasil. Esses planos subnacionais, eles têm uma função e importância muito grande, porque, na verdade, são eles que planejam a execução nos estados e nos municípios das metas nacionais. Portanto, cabe a cada estado e a cada município saber, dentro daquela meta nacional, qual é a sua própria linha de base, ou seja, como é que o município está em relação àquela meta nacional e o que ele precisa organizar para colaborar com a consecução desta meta. Vou dar um exemplo. A meta 6, por exemplo, que é a meta de educação integral. 50% das escolas de educação integral com jornada ampliada, em tempo integral. Cabe ao município olhar para a sua linha de base, olhar quantas escolas ele já tem da sua rede em tempo integral e aí estabelecer a sua meta. Portanto, a meta do município, aquilo que o município precisa atingir, não é igual ao outro município. Vai depender da sua própria linha de base, da sua própria situação. Por isso é tão importante o diagnóstico, e a gente sabe que Itaém fez um movimento muito grande entre 2022 e 2023 no levantamento de indicadores de aprendizagem, com avaliações e construção de indicadores próprios de aprendizagem e de estabelecimento de metas nos projetos políticos pedagógicos das escolas. Mas isso não pode parar. Por quê? Monitoramento é contínuo e a avaliação é periódica e perene, ou seja, nunca para de monitorar e nunca para de avaliar. Então, se foram estabelecidas metas para as escolas no ano passado, e essas metas desdobram as metas do município, que, por sua vez, desdobram as metas nacionais, é preciso olhar novamente para essas metas e observar o quanto é que elas estão atendendo aquilo que é prioridade dentro da educação brasileira, que a professora Alicia já abordou muito bem, que é a aprendizagem
na idade certa, portanto, é importante observar o fluxo e o aproveitamento com inclusão, né, e com equidade. Dar mais para quem tem menos. Então, olhar para esses critérios e observar se os planos das escolas estão adequados a essas diretrizes é fundamental para esse momento agora do final de 2023. E digo mais, qual é o papel do educador nisso tudo? É o educador na sala de aula que materializa as estratégias e as ações que vão, junto ao aluno diretamente, desenvolver os projetos de recuperação das aprendizagens. É ele quem vai fazer monitoramento de frequência para saber se vai ou não ter que acionar a busca ativa. É o professor que aplica a sua avaliação e esse monitoramento do rendimento do aluno, que deságua na aprovação e na reprovação. Perceba, o professor é o implementador desta grande política pública de educação que, em nível nacional, atua em regime de colaboração entre União, estados e municípios. Então, o papel do educador é fundamental, não só na implementação. Por isso, é esse momento, esta conferência e o envolvimento dos educadores precisam também participar da reflexão sobre o Plano Municipal de Educação. Precisa dar a sua contribuição enquanto implementador das políticas públicas, da sua experiência daquilo que é possível avançar e não é possível avançar. Na sua experiência, indicar quais são os principais problemas que é possível observar no chão da escola e que podem ser levados para o nível do planejamento educacional, tá? Eu digo tudo isso porque nós estamos num momento da educação pública brasileira de valorização do planejamento e gestão educacional em todos os níveis. O próximo Plano Nacional de Educação vai focar bastante na questão do planejamento, mas a gente já vem há 3, 4 anos falando da importância de todas as instâncias da educação pública brasileira desenvolverem competências e habilidades de planejamento e gestão escolar. 2 delas são fundamentais. O monitoramento, que é imprescindível para acompanhar os indicadores relacionados a acesso, aprendizagem, inclusão e equidade. Você monitora, e esse monitoramento ele é contínuo, ele é diário, ele é semanal, ele é o tempo todo, porque ele permite perceber quando uma estratégia não está dando certo, e é possível corrigir na sala de aula, no nível de gestão educacional, no nível de gestão escolar, no nível de gestão educacional, que é na Secretaria Municipal de Educação. E as avaliações, que é esse ato periódico de dar valor aos resultados alcançados pelos alunos. É com essa avaliação periódica feita com alinhadas diretrizes da BNCC, portanto, alinhada à educação e o aprendizado por competências, né, que o professor vai ter condições de dizer quais são as competências e habilidades não desenvolvidas adequadamente naquela faixa etária e subir esses dados tanto para a gestão escolar, da sua unidade escolar, como para a Secretaria Municipal de Educação, para que eles possam pensar estratégias, macroestratégias de tomada de decisão. Olha a importância do docente nesse processo, então, de planejamento educacional e pensar a educação, refletir sobre a educação, aquele ciclo, né, gente? De reflexão, ação, reflexão, ação. A gente reflete, que é o monitoramento e avaliação, e age, toma a decisão e atua com base nesses dados. Bom, o Plano Nacional de Educação e os planos subnacionais, eles são estruturados em 4 grandes grupos. As diretrizes, que são macro-orientações daquilo que se deseja enfatizar para o decênio do Plano Nacional de Educação, e a Alicia já trabalhou essas diretrizes lá atrás com vocês, né, agrupadas. As metas, que é aquilo que se deseja alcançar no decênio em relação a essas diretrizes. As estratégias, que é como eu vou fazer isso,
né? Quais são as ações, quais são as iniciativas, quais são os projetos que nós vamos executar para atingir essas metas dentro de 10 anos? E, por fim, um fator fundamental, que é o indicador. O indicador é aquele que monitora, é o índice que me permite observar se a meta está sendo ou não alcançada. Agora, nós preparamos para vocês, eu e a Alice, um exercício. Aqui eu vou passar, Alice, que você já falou dos ciclos de monitoramento, do INEP, como é importante esse processo de monitoramento, e da CONAI, a gente retoma nisso um pouquinho mais adiante, mas vamos passar para um exercício rapidamente, não vamos cansar vocês com isso, mas para vocês entenderem um pouco, meta por meta, qual é a atual situação hoje do Plano Nacional de Educação. Nós trouxemos também uma avaliação do Estado de São Paulo, porque a gente sabe que o município de Itaém está discutindo tudo isso no nível municipal. Então, nós vamos colaborar um pouco refletindo qual a atual situação da concepção das metas do Plano Nacional de Educação. Esse é um painel de monitoramento do INEP, ele é um painel público, qualquer um de vocês pode ter acesso. Quando vocês clicam numa meta, desses quadrados, né, desses quadros de meta, ele abre um painel de monitoramento que dá os indicadores do cumprimento de cada uma delas. Vamos lá, então, ao exemplo de cada uma. A meta 1, quando você clica na meta 1, ele abre os dois indicadores. A meta 1 é de acesso à educação infantil. Ela se desdobra em dois indicadores: o percentual da população de 4 a 5 anos que frequenta a escola e a creche, e o indicador 1B, que é o percentual da população de 0 a 3 anos que frequentam a escola e a creche. Perceba que ambos estão tratando da educação infantil, mas o indicador desdobra pela faixa etária, justamente para facilitar o acompanhamento. Eu vou rapidamente passar aqui, e aí eu vou passar para a Alicia comentar, justamente para vocês terem um panorama como é que está hoje essa questão do acesso à educação infantil. A meta aqui em cima, se vocês olharem aqui em cima, eu vou pegar aqui uma caneta apontadora, ó. Se vocês olharem a meta aqui em cima, para 2024, a meta era 100% desses alunos atendidos. Portanto, a totalidade, a universalização. Como é que está o resultado para 2022? Em 93%. Tem uma chance grande aí de não atingir a meta totalmente até 2014. Não é à toa que para 2024 tem uma ação do governo federal de focalizar na educação infantil, porque está perto aqui. E tem um detalhe, olha só, de 2013, o que a gente chama de variação? Entre 2013 e 2022, se houve crescimento ou decréscimo. No caso nacional, cresceu em 5 pontos percentuais. Mas aí eu trouxe, gente, esse é de 2013 para 2022. Só que a gente sabe que no último ciclo de avaliação feito pelo INEP, no quarto ciclo de avaliação, em decorrência da pandemia, quase todas as metas tiveram queda. Quase todas as metas tiveram queda de 2021 para 2022. Esse é o caso aqui, ó, no estado de São Paulo. Essa daqui é de 2021 para 2022. No estado de São Paulo, teve uma queda de 1,4 percentual de atendimento dessa meta. Em compensação, de 0 a 3, o estado de São Paulo teve crescimento. Alícia. Então, a questão da educação infantil, então, a professora Lília colocou aí para vocês, né? A nível de país, como que está o acesso, tanto da pré-escola, os alunos de 4 e 5 anos, como os de creche. E a nível de estado de São Paulo. O estado de São Paulo também tem o plano estadual, e nós estamos no estado de São Paulo, temos que olhar para esses indicadores. Só vai melhorar o do estado quando melhorar o dos municípios. Então, agora é possível
levantar o dado do município de Itanhaém, né? A Itanhaém fez, né, vocês fizeram aí na secretaria o Plano Nacional da Primeira Infância, que pega toda a educação infantil, todos os dados de creche e de pré-escola. Então, dá para até para fazer a conta direitinho, claro que isso é um papel da secretaria, da comissão que está trabalhando com o plano, do pessoal que coordena a educação infantil, mas está sendo ampliado. A gente viu, né, aqui, eu moro aqui, eu tenho visto a Secretaria de Educação de Itanhaém ampliando o número de creches, fazendo o possível, porque também isso tem investimento, então, às vezes, não é possível matricular todas as crianças em todos os bairros, mas está aumentando, a gente sabe que aumentou muito. Talvez não dê para cumprir a meta até 2024, mas está próximo de creche e de pré-escola, quase que cumpre. Então, o município, na medida que a gente vai olhando para as metas nacionais e para as metas estaduais, a gente vai podendo colocar do lado a nossa meta municipal, que é o comparativo, que é para a gente saber aonde a gente está. O município de Itanhaém, como se localiza entre os municípios, os 645 municípios do estado de São Paulo, em relação ao cumprimento dessa meta. Claro que a gente está falando aqui em indicador de matrícula, né, de conseguir atender as crianças nessa faixa etária. Há outras metas no plano em relação à primeira infância, há outras metas no plano da primeira infância que já falam, inclusive, de qualidade da educação infantil, que vocês também estão trabalhando, né? Em 2018, saíram os indicadores todos da educação infantil, dessa faixa de idade de 0 a 3 e de 4 a 5 anos, e a gente sabe que nós temos que realmente começar muito firme a trabalhar a qualidade da educação infantil, o que é que a gente oferece para essas crianças, e principalmente na pré-escola, como é que elas vêm preparadas para a alfabetização. A gente sabe que ainda temos, né, os professores que são alfabetizadores, que estão aí com os primeiros anos, segundos anos, têm feito também, eu sei que vocês estão fazendo um trabalho profundo em relação às crianças que têm que ter uma boa alfabetização, mas muitas vezes a gente precisa dar um passo atrás com essas crianças de 4, 5 anos e prepará-las melhor na pré-escola, para que quando elas cheguem no primeiro ano, com 6 anos, elas tenham realmente já várias habilidades construídas e os professores possam fazer um trabalho melhor, e a gente vai tendo aí a medida, né, esse ano, inclusive, da fluência leitora, porque aí o Ministério da Educação cria o programa da criança alfabetizada, o Estado também tem ações para alguns cursos em relação a isso, e os professores que são alfabetizadores devem estar atentos, para que a gente possa, à medida que vai olhando para a meta e cumprindo a meta, cumprindo também a qualidade, para que o município tenha sempre uma boa educação, começando lá na creche e indo até o final do ensino fundamental. Me parece, Lília, que a questão da primeira meta é um pouco isso. Cecília, não sei se você quer acrescentar aqui os dados realmente do município, a gente pode estar inserindo aqui depois, olhando para as matrículas de 2024, que vocês já estão fazendo, e colocar, né, por inteiro num documento ou no outro documento esse indicativo para a escola, né? A gente gostaria de ir fechando, né, com as 20 metas, o município ir fechando e todo o educador saber aqui dentro do município, em cada escola, aonde nós estamos e o que é que nós temos que fazer para caminhar e para ampliar essa meta. É desse jeito que a gente vai planejando
né, e vai resolvendo a nossa política educacional. E claro que nisso as escolas têm que ajudar muito, porque às vezes a gente acha que não cabe mais um lá para matricular, e de repente chegam 2 ou 3 crianças, e o diretor tem que fazer um coração grande e colocar mais 2 lá dentro da sala, falar com o professor, para que a gente possa ter esse atendimento e a gente atenda todas as famílias que têm crianças aqui no nosso município. Nessa Lília? linha, eu queria abordar essa segunda meta para ligar um pouco com a importância lá da sala de aula. A meta 2 é a de acesso ao ensino fundamental. Eu vou rapidamente, só para dar um exemplo de como é importante o trabalho de monitoramento lá na sala de aula e na escola. O indicador 2 é o percentual da população de 6 a 14 anos que frequenta ou que já tinha concluído o ensino fundamental. Olha só, a nossa meta para 2024 é 100%. Estamos em 96%. Portanto, nós temos 3,7 aí, que não parece pouco, gente, mas coloca esse valor, esse percentual, numa população do tamanho do Brasil, e você vai ter uma noção de quantos milhares de adolescentes não concluíram o ensino fundamental. Mas o mais chocante disso tudo é que houve uma variação negativa. Portanto, diminuiu o percentual de alunos concluintes no ensino fundamental. Embora no estado de São Paulo tenha aumentado, tá vendo aqui estado de São Paulo? Mesmo o estado de São Paulo ainda não conseguiu atingir a meta para 2024. Eu digo isso porque é fundamental o monitoramento da frequência para que se desenvolvam ações rápidas, tempestivas, não pode esperar 3 meses para ir atrás do aluno que está faltando. É preciso, faltou 3 vezes, 2 vezes, é preciso ter uma ação imediata para que esse aluno volte para a sala de aula. Isso só é possível se houver um monitoramento de frequência eficiente lá dentro da sala de aula e pela gestão escolar. Bom, vamos passar agora para a meta. Nós não vamos abordar a meta 3. A meta 3 é de ensino médio, então, até para a gente ganhar tempo, vamos para a meta 4. Mas eu queria só fazer um adendo, Lília, que é Ah, importante também o município, eu sei que a Cecília e a Márcia sabem disso, né? O município ter uma relação também boa aí com o Estado e entender nessa faixa etária como é que o Estado está trabalhando com esses alunos, quantos nós temos no ensino médio, para que a gente também não tenha aqui depois um grupo grande de jovens que não terminaram o ensino médio e que não tem a possibilidade nem de ir para o ensino profissional, nem ir para a universidade. A gente precisa de uma juventude, né, que tenha estudo e que consiga ter uma profissão para poder viver, né? E nós estamos num município que tem muitas oportunidades em relação à educação, então isso não pode ser perdido, né? Só esse adendo. Lília? da educação inclusiva, a gente sabe que as políticas de inclusão são um grande desafio em todos os municípios brasileiros. Políticas nacionais e de incentivo e fomento vieram nos últimos anos para que os municípios pudessem atuar nesse sentido, mas eu quero chamar a atenção para vocês para a meta nacional, para o percentual de matrículas da educação básica de 4 a 17 em AE, né, que é o atendimento educacional especializado, a meta para 2024 era 100%. Olha como é que está. Nós não chegamos a atingir sequer 50%, então está distante ainda. E o que é mais relevante, houve uma queda no atendimento, tanto em nível nacional quanto no estado de São Paulo. Então, são questões, isso acende uma luz para que a gente possa olhar para a questão da educação inclusiva de uma maneira mais intensa, né? Bom, sobre a alfabetização de crianças, a estrutura do monitoramento aqui, ela muda um pouco,
né? Ela é a distribuição percentual dos estudantes do segundo ano do ensino fundamental por nível de proficiência em língua portuguesa, e a meta é percentual de estudantes alfabetizados até o final do segundo ano. A gente tem visto, gente, uma queda significativa nos percentuais de alunos alfabetizados no segundo ano. A gente tem visto em algumas escolas alunos que vão para o terceiro ano, quarto ano, com percentuais de 30% de uma sala de aula não alfabetizada. A gente estava discutindo isso recentemente com um grupo de gestores. Então, a questão da alfabetização, ela é, sem sombra nenhuma de dúvida, uma prioridade, e é uma prioridade zero, absoluta. Vale lembrar que a criança, lá no Estatuto da Criança e da Adolescência, já tem prioridade absoluta. O que é isso? Se está faltando recurso para tudo, se sobrou lá R$ 1, esse R$ 1 tem que ir para a criança e para o adolescente. É prioridade absoluta. Eu trouxe aqui um dado para vocês que eu considero muito relevante, que é o dado de 2019 e a queda que houve em nível nacional do percentual de alunos alfabetizados que saem do segundo ano alfabetizados no Brasil. E no estado de São Paulo, a realidade não foi diferente, né? A Alícia, que trabalha diretamente com essa área de alfabetização, tem abordado isso com os municípios, que é preciso levar para os projetos políticos pedagógicos metas de alfabetização. E essas metas de alfabetização valem para as escolas que têm os anos iniciais, mas também valem para as escolas que têm os anos finais e que receberam esses alunos não alfabetizados de anos anteriores. E, portanto, ela precisa ter plano de contingência para a recuperação dessas aprendizagens para o atendimento, porque não adianta ignorar o fato de que esses 30% de alunos eles estão indo para os anos finais com problemas sérios de alfabetização, não é, Alícia? Então, eu sei que a Secretaria de Educação de Itanhaém tem um grupo, né, de educadores que cuidam da alfabetização, coordenado aí pela Cecília, e eu conheço algumas das professoras que ali estão, inclusive com saudade, assim, porque foram alunos do Cefam, de Itanhaém, mas a gente bastante preparada e que tem trabalhado muito essa questão. E a gente tem dito isso nas secretarias de educação. É preciso que se olhe, né, se é a ponta da educação. Claro que se a gente puder melhorar lá a educação infantil, também, mas a ponta, já que o plano traz a questão da alfabetização agora até o segundo ano, é necessário que esse grupo que trabalha na secretaria vá às escolas, converse com os educadores. Tem gente que sabe muito e tem muita prática de bom alfabetizador, então aproveita este professor que tem essa prática e formatar grupos, né, que possam fazer trocas de material, de boas práticas pedagógicas, discutir isso com todos, porque a gente tem visto, eu não conheço mais todos os professores aqui de Itanhaém, mas a gente tem visto aí nos outros municípios muita gente que está lá lecionando para o primeiro, para o segundo ano, mas nunca trabalhou com a alfabetização. E a alfabetização tem uma metodologia própria. Infelizmente, também o Ministério da Educação não tem nos dado um plano formativo com sequência, com uma metodologia que eles possam aplicar para dar bom resultado. Então, isso os municípios têm que construir. E os coordenadores pedagógicos, tanto aqueles que ficam na secretaria como os que ficam na escola, têm milhões de atribuições, mas o foco tem que ser na alfabetização. Todo mundo pergunta o que tem de diferente lá em Sobral. Sobral fez essa lição de casa, olhou para a educação infantil, faz um excelente preparo na pré-escola
e faz depois, foca a alfabetização. Aí, quando o aluno chega no terceiro ano, ele vai em continuidade no processo educativo, porque ele está preparado para aquelas habilidades e para aquelas competências que precisa ter. Então, o máximo de cuidado com a alfabetização, diretores, coordenadores, professores, deem o máximo que vocês puderem para que a gente possa ter a fluência leitora e as nossas crianças alfabetizadas. É só para vocês terem um panorama. Essa régua, daqui até aqui, representa 100%, certo? 100%. Vamos fazer um 100% aqui feinho, tá? Perceba que em 2019 eram 4,6% abaixo do nível 1, que é o nível mais baixo, portanto, abaixo da linha de base. Olha, em 2021, para quanto foi? 14,3%. Esse dado é assustador se nós pensarmos o papel que essa fase tem no desenvolvimento do aprendizado do aluno posterior a isso. Então, é uma coisa que precisa ser. E aí há de se perguntar, mas o que eu tenho a ver com isso? Né? Pois é, todos nós, não é só responsabilidade minha do docente, não é só responsabilidade minha do gestor, não é só responsabilidade minha do diretor pedagógico, do secretário. A alfabetização é responsabilidade de todos nós, incluindo pais, comunidade local, Conselho Municipal de Educação, todos, sem exceção, precisam fazer um trabalho conjunto. Eu vou passar agora, Alicia, e vou focar na educação de tempo integral, e aí depois nós vamos deixar esse material para vocês, porque a gente fez uma análise, a gente buscou os dados no painel de monitoramento e construiu essa análise para todas as metas. E eu acho que vale muito a pena vocês pegarem esse material depois, nos HCs, e discutir isso e ver como isso pode ser desdobrado para a rede, para as unidades escolares e para a sala de aula. Mas eu quero finalizar aqui falando um pouquinho da meta 6, porque nós estamos discutindo isso agora em nível nacional, acabou de sair aí um marco legal, uma legislação nova em agosto para o atendimento da educação em tempo integral, e o Tribunal de Contas tem atuado de maneira muito intensa junto aos municípios para a consecução da meta 6 do Plano Nacional de Educação, tá? O indicador 6 é o percentual de alunos da educação básica que pertencem ao público-alvo da educação de tempo integral e que estão em jornada de tempo integral. A meta para 2024 era 25% e ela está em 18,2% em nível nacional. No estado de São Paulo, o atendimento, a meta está mais próximo, e é o caso de Itanhaém, que eu sei que Itanhaém está aí bem próximo também, que é de 23,3% do atendimento da meta. A meta 24 é o número de escolas, o percentual de escolas com jornada de tempo integral. Veja que está distante de atingir essa meta no resultado de 2022, lembrando aqui que esse resultado é 2022, embora esteja crescendo esse atendimento, está crescendo de maneira muito lenta. Não é à toa que o Estado, a União, agora, semana retrasada, estabeleceu uma política indutora com distribuição de recursos para justamente ampliação das matrículas no tempo integral para o atendimento a essa meta. Mas, para além disso, nas escolas e na sala de aula, é preciso pensar as atividades diversificadas, é preciso pensar as práticas pedagógicas e o currículo nas escolas, como isso deve ser abordado na perspectiva da educação integral. Gente, educação integral não é a mesma coisa que educação em tempo integral. Educação em tempo integral são 35 horas de jornadas semanais, ou 7 por dia, né? 7 horas por dia, mas 35 horas de jornada semanal, é jornada ampliada. Educação integral é aquela que aborda o indivíduo, o sujeito, numa perspectiva integral, informação integral, formação cidadã, formação para o trabalho, ética, estética.
envolve a comunidade local e atua como aí em Itanhaém eu sei que vocês estão atuando a partir da perspectiva do território educativo. Reconhece os potenciais educativos do território e esses potenciais educativos viram trilhas de aprendizagem na sala de aula, vem para dentro dos planos de ensino. Então, olhar não apenas a jornada ampliada, mas olhar para o aprendizado, para as práticas pedagógicas que vão ser realizadas para intensificar, para que esse aprendizado seja significativo. Porque se o aprendizado na jornada de ampliada não for significativo, o aluno que já não gostava da escola vai gostar menos ainda, certo? Porque ele vai ter que ficar mais na escola. Então, é preciso que essas horas a mais na escola façam sentido para aquilo que é a realidade do aluno, que está de acordo com a experiência do aluno da comunidade. E mais ainda, que a jornada de tempo integral atenda o público-alvo. Olha o que está dizendo aqui na meta. Público-alvo. O que é o público-alvo? Por prioridade, deve ser atendido nos critérios de equidade primeiro, certo? Portanto, o público de mais alta vulnerabilidade dentro aí dos vários critérios de vulnerabilidade que tem, que é a política de equidade, dar mais para quem tem menos. Então, quem precisa de mais horas dentro da escola? Aqueles que precisam de intensificar e de novas estratégias para o desenvolvimento das aprendizagens. Bom, isso posto, aqui são as metas, a análise das metas que nós preparamos para vocês. Nós vamos deixar esse material com a Cecília e vamos pedir para a Cecília distribuir. Vocês vão poder avaliar, comparar com o Estado de São Paulo, que está aqui do lado, tá? E comparar com os dados municipais. Acho esse exercício muito saudável. É um exercício de participação social e controle social fundamental, do qual faz parte essa conferência da qual nós estamos participando,